Dizem que o luto deve unir uma família. Mas, no meu caso, a morte da minha esposa foi apenas o sinal para o início de uma guerra. Imaginem a situação. Você perde a esposa em um acidente, descobre que ela levava uma vida dupla com outro homem e, como se não bastasse, vê a família dela usar a religião como arma para atacar o seu filho adolescente no meio da rua. A minha sogra achou que podia destruir a minha reputação de pai e de homem com mentiras santas para esconder a sujeira que a filha dela deixou para trás. Ela achou que eu ficaria calado, como um bom cristão submisso. O que ela esqueceu é que, enquanto ela tinha fofoca e o grupo de oração, eu tinha os prints, as fotos e as provas da verdade. E eu sabia exatamente onde colocá-las para que ninguém pudesse ignorar, bem nos bancos da igreja onde ela finge ser santa. Eu sou o homem que transformou o momento do louvor no pior pesadelo da minha sogra. Se você quer saber como eu limpei meu nome e protegi meus garotos, já esmaga esse botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Acreditem, essa vingança foi servida gelada. Para entenderem o que aconteceu naquele domingo, preciso dar um contexto. Eu sou um homem de 46 anos. Tenho 2 filhos rapazes, um de 17 e outro de 15 anos. A relação dos meus filhos com os avós maternos, meus ex-sogros, de 78 e 80 anos, nunca foi boa, mas no último ano, transformou-se num verdadeiro inferno. Minha esposa faleceu em um acidente de carro no ano passado. E, como se a dor da perda não fosse suficiente, a morte dela abriu uma caixa de Pandora. Descobrimos que ela levava uma vida dupla. Ela tinha um amante. E não era só um caso passageiro, ela teve 2 filhas com esse homem. 2 meninas. O destino foi cruel, pois o amante dela também faleceu pouco tempo depois. De repente, havia 2 crianças órfãs no mundo, fruto de uma traição que destruiu a minha masculinidade e a minha família. Desde então, o drama tem sido constante. Meus ex-sogros, em vez de acolherem os netos que eles já conheciam, os meus filhos, decidiram iniciar uma cruzada contra mim. Eles estão tentando obter a guarda dos meus meninos na justiça e, o que é mais delirante, tentaram vir morar na minha casa. A primeira questão, a da guarda, meus advogados estão resolvendo. A segunda, a de morarem sob o meu teto. Isso jamais vai acontecer. Mas o ponto crucial é, meus filhos sabem de tudo. Eles descobriram a traição da mãe, descobriram sobre as meias-irmãs e ficaram devastados. É um trauma difícil para um jovem homem processar. A mãe que eles idolatravam era uma mentirosa. Naturalmente, eles não querem contato com as meninas, que são lembretes vivos da traição, e muito menos com os avós, que sabiam de tudo e acobertaram a filha. E foi essa recusa dos meus garotos que serviu de estupim para a maldade da minha sogra. Nós moramos em uma cidade que tem aquele clássico mercado de fim de semana. É um lugar cheio de barracas com produtos frescos, ferramentas, comida, um ambiente familiar. Nesta semana específica, era o aniversário do meu caçula, o de 15 anos. A festa oficial seria apenas no final do mês, então decidi fazer um agrado. Dei a ele um orçamento generoso e disse: "Filho, vai lá e compra o que você quiser." Eu sabia que ele voltaria com jogos, besteiras para comer ou algum acessório para o computador. Eu só queria vê-lo animado depois de um ano tão pesado. Fiquei olhando algumas ferramentas em uma banca enquanto ele explorava. Passou-se cerca de 1 hora. Comecei a ficar preocupado. Peguei o celular para ligar, mas ele me ligou primeiro. Ao atender, percebi na hora. A voz dele estava embargada. Ele estava chorando. E meu filho não é de chorar à toa. Ele dizia: "Pai, tem umas mulheres aqui, elas me cercaram, não me deixam sair." Eu não andei, eu corri. Chamei meu filho mais velho e fomos em direção aonde ele estava. A cena que presenciei fez meu sangue ferver. Havia 6 mulheres, todas senhoras idosas, formando um círculo apertado ao redor do meu filho de 15 anos. Elas estavam apontando o dedo na cara dele, gritando no meio do mercado lotado. Quando me aproximei, pude ouvir os insultos. Elas diziam que meu filho era um egoísta, que ele não era um homem cristão por se recusar a visitar os avós. Gritavam que ele tinha a obrigação moral de ser um bom irmão mais velho e o homem da casa para as pobres irmãzinhas órfãs. Vocês conseguem imaginar? Cobrar de um adolescente de 15 anos que ele assuma a responsabilidade pelas filhas do amante da mãe falecida? Eu entrei no meio daquela roda estufando o peito. Coloquei-me fisicamente entre elas e meu filho. Gritei para o meu mais velho: "Leva seu irmão para o carro agora." Assim que os meninos se afastaram, virei-me para as beatas. Reconheci algumas, eram amigas da igreja dos meus ex-sogros. Eu não segurei a língua. Perguntei quem elas pensavam que eram para encurralar um garoto. A resposta delas foi o cúmulo. Elas me disseram, com a maior arrogância, que a culpa era minha. Que eu era um homem horrível, um péssimo líder de família por não obedecer aos meus sogros e por virar os netos contra os avós. Disseram que eu estava falhando como cristão. A discussão foi tão alta que os seguranças intervieram e nos pediram para sair. Tivemos que ir embora, com aquele bando de urubus nos seguindo até o estacionamento. Entrei no carro tremendo de raiva, vendo meus filhos de cabeça baixa no banco de trás.
Naquela noite, depois de conversar com os meninos, entrei no escritório. Eu precisava entender o que tinha motivado aquele ataque. Aquelas mulheres não agiram sozinhas. Entrei em contato com um conhecido, um homem que ainda frequenta a mesma igreja dos meus ex-sogros. Contei o que houve no mercado. Ele ficou em silêncio por um momento, pediu desculpas pelo comportamento das senhoras, e então, me contou a verdade. Minha ex-sogra tinha postado um texto enorme no grupo privado do Facebook da igreja. O conteúdo era perverso. Ela contava uma história digna de novela. Dizia que eu e meus filhos éramos monstros, que tínhamos deixado ela e o marido sem teto e sem dinheiro, uma mentira suja, já que minha falecida esposa deixou o seguro de vida e as contas pessoais para os pais dela, não para mim. Mas a parte mais doentia era sobre as netas, as filhas da traição. Aquela igreja é muito conservadora. Eles abominam traição. Se minha sogra contasse a verdade, que a filha dela, a Santa, tinha um amante e filhas fora do casamento, a memória dela seria manchada para sempre. Então, qual foi a mentira genial dela? Ela escreveu que eu, o marido, era estéril. Disse que eu não podia ter mais filhos e que nós, como casal, decidimos usar um doador de esperma, que seria o tal amante, para gerar aquelas meninas. E que agora que a mãe morreu, eu, em um acesso de maldade, rejeitei as crianças porque não eram meu sangue, deixando as pobres órfãs. Ela inverteu tudo. Ela me pintou como um homem inseguro e cruel que descartou as filhas planejadas do casal apenas por não serem biológicas. Isso explicava tudo. Explicava o ódio das mulheres no mercado. Para elas, eu não era o marido traído, eu era o pai desnaturado que abandonou as filhas adotivas. Ler aquilo me deu uma frieza que eu desconhecia. Eu não precisava brigar no Facebook. Eu tinha a verdade. E a verdade estava documentada. Eu estava no meio do processo de separação quando minha esposa faleceu, então eu tinha reunido um arsenal de provas. Eu tinha contratado detetives, tinha tudo. E como o divórcio não foi finalizado legalmente devido ao óbito, eu não tinha nenhum impedimento jurídico. No dia seguinte, peguei um pendrive e fui a uma gráfica rápida. Selecionei o material mais pesado. Fotos nítidas da minha esposa com o amante, em jantares românticos e viagens que ela dizia ser trabalho. Prints de conversas onde ela dizia que ia me deixar e levar as meninas, as filhas do amante, para viver com ele. Mensagens de texto dos meus ex-sogros confessando que sabiam da traição e dizendo para ela aguentar firme até conseguir tirar mais dinheiro de mim no divórcio. E o golpe final, e-mails onde meus sogros faziam bullying com meus filhos, chamando-os de bastardos ingratos e dizendo que a culpa da morte da mãe era deles, por terem me contado sobre o caso. Mandei imprimir tudo em papel de alta qualidade, brilhante. Voltei para casa e montei minha armadilha. Comprei capas que imitavam perfeitamente os inários, os livrinhos de cânticos da igreja. Colei as capas com precisão. Por fora, pareciam livros sagrados. Mas ao abrir, a primeira página era uma foto em alta resolução da minha esposa beijando o amante. Embaixo, coloquei o título, A Verdadeira História de Amor da nome dela e do nome dele, e a cumplicidade dos pais dela. Fiz cerca de 20 cópias. No domingo de manhã, fui até a igreja antes do culto. No fundo do templo, há uma mesa onde ficam os inários extras para os visitantes. É um lugar que ninguém vigia. Cheguei, cumprimentei o porteiro, fui até a mesa e discretamente misturei os meus cadernos no meio da pilha. Saí de lá, entrei na minha caminhonete e fui levar meus filhos para tomar um café da manhã reforçado. Não demorou muito. A fofoca em igreja corre mais rápido que fogo em palha seca. Naquela tarde, meu telefone começou a receber mensagens do meu informante. O caos tinha se instalado. Quando os fiéis abriram os livros para cantar o primeiro hino, deram de cara com a prova do adultério. A mentira do doador de esperma e da minha suposta esterilidade caiu por terra. Ficou provado que minha esposa mantinha um caso extraconjugal longo e que seus pais eram cúmplices que, além de acobertar o pecado, maltratavam os netos legítimos. O grupo do Facebook da igreja virou um tribunal. O pastor teve que bloquear os comentários. As pessoas ficaram revoltadas. Aquelas senhoras que atacaram meu filho no mercado ficaram em silêncio absoluto. O mais irônico é a tentativa de redenção deles. Recebi cartas da igreja pedindo desculpas e dizendo que oram por mim, mas ainda soltam indiretas de que eu deveria ter perdoado antes dela morrer, como se a culpa ainda fosse minha. Quanto aos meus ex-sogros, a vergonha foi tanta que eles pararam de ir aos cultos. Foram isolados socialmente. Minha ex-sogra agora usa o Facebook para postar que se sente abandonada, que honrar pai e mãe é mandamento esquecido e que se a filha estivesse viva, cuidaria deles. Ela só esquece que quem pagava as contas da casa, os remédios dela e até o dízimo deles, era eu. Para encerrar, um esclarecimento sobre o dinheiro, que muitos perguntam. O testamento da minha esposa deixava tudo o que ela tinha para os pais. Ela mentiu para mim em vida, dizendo que era para os nossos filhos. Mas eu não contestei. O meu patrimônio, o meu suor, vai para os meus filhos. Eles estão seguros comigo. No fim das contas, a verdade é como óleo na água.
sempre sobe à superfície. Às vezes, você só precisa dar uma ajudinha com uma impressora e um pouco de criatividade. Obrigado por ouvirem. Se você gostou de ver a justiça sendo feita, deixe seu like. E me diga nos comentários, o que você faria no meu lugar? Um abraço e até a próxima.